Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Já clica aí, já se inscreve, tá? Para a gente poder ficar compartilhando esses episódios juntos. Olha, estamos em agosto e é o mês da advocacia. Dia 11 agora foi o dia do advogado e a OAB está com uma programação, né? Estão aí atendendo a imprensa, debatendo sobre essa atividade tão essencial, né, para o direito do direito constitucional e todas as coisas que a gente merece ter nesse Brasil aí que está tão polarizado. Agora sim, nós estamos com a presidente da OAB, a Gisele Cardoso, que ela veio aqui quando ela ainda estava disputando aí a presidência e voltou vitoriosa, né? Parabéns! Obrigada, Grace. Ó, pé quente aqui, né? Pé quente, olha aí, viu? Obrigada, uma satisfação, uma alegria estar de volta, né, aqui no RDTV Cash e poder levar um pouquinho de informação, falar um pouquinho da nossa ordem, da advocacia, nesse mês especial, né, o mês em que comemoramos o mês da advocacia, é o Dia do Advogado, dia 11 de agosto, e uma programação bastante extensa e sempre lembrando a necessidade de celebrar e a necessidade também de avaliarmos, né, o que a advocacia representa para a sociedade, quais os enfrentamentos, quais os desafios que nós enfrentamos aí no dia a dia. Ô, presidente, quando a senhora veio aqui, a senhora tinha um plano lá de governo, né, caso ganhasse. Conseguiu já colocar alguma coisa em prática? Tipo, Grace, desde que eu ganhei agora a nova eleição, eu já consegui mudar isso, consegui alterar aquilo? Ah, sim, estamos colocando em prática e já com a vitória já representa essa mudança, né? Nós trouxemos aí uma chapa que tem em sua composição 50% de advogados do interior, 50% da capital. Então, essa é uma das partes, um dos objetivos da nossa gestão, que é sempre trazer a advocacia do interior para a efetiva participação também da nossa gestão. Então, hoje nós temos um conselho ainda mais plural, ainda mais representativo, né? A gente já tem a paridade de gênero no conselho, hoje nós temos uma representatividade da advocacia do interior também destacada, ocupando 50% das cadeiras, e aí a gente vem desde o início, desde 1º de janeiro, trabalhando em pautas que para nós são muito importantes. Nós temos, por exemplo, ela é contínua, é uma pauta perene, a defesa intransigente das nossas prerrogativas, a valorização dos nossos honorários e pontos que são essenciais para a advocacia mato-grossense. Pensando, por exemplo, na jovem advocacia. A jovem advocacia, ela precisa de um olhar atento, ela precisa de um acolhimento especial. Nós sabemos das dificuldades hoje do mercado de trabalho. Nós já somos mais de 36 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso, distribuídos aí em 29 subseções em todo o estado. Então, o advogado, quando ele chega neste mercado, ele precisa ter esse acolhimento da ordem. E nós temos trabalhado com muita atenção, com muito carinho, com muita cautela o jovem advogado. Já realizamos nesses primeiros 7 meses aí inúmeras ações, como por exemplo a feira de oportunidades que busca garantir ao empregado a empregabilidade, a colocação neste mercado. A qualificação para nós é algo indispensável, algo que precisa ser observado todos os dias, e aí nós continuamos com uma escola da advocacia muito atuante. Já lançamos neste ano cursos de pós-graduação também no interior do estado, aqui na capital. Qualificar o advogado, Grace, é o que faz a diferença para esse profissional no mercado de trabalho. No mercado altamente competitivo, é a qualificação que te diferencia. E o nosso desafio, o nosso objetivo é fazer com que o advogado mato-grossense esteja pronto, preparado para absorver toda a demanda que o nosso estado produz. Nós temos um estado hoje que ele é alvo, da advocacia do Brasil e até fora do país, porque há uma produção de riqueza muito grande aqui, um dos maiores produtores do mundo, e necessariamente produz-se conflitos e demandas jurídicas, desde a elaboração do contrato até demandas judiciais mesmo. Então, nós temos essa preocupação em preparar cada vez mais a advocacia para que a advocacia de Mato Grosso esteja pronta para absorver toda essa demanda.
Voltando a falar da Jovem Advocacia, e aí dentro desses projetos nós lançamos no Dia do Advogado, no dia 11, um grande projeto. Um projeto que há anos a gente vem tentando entregar para a Jovem Advocacia, e hoje, graças a uma parceria com o nosso governo do estado, com a Desenvolve MT, nós estamos aí firmamos um termo de cooperação com a Desenvolve MT, lançando uma linha de crédito exclusiva para o jovem advogado. Então, o jovem advogado que inicia hoje a sua carreira, aquele que tem até 5 anos de exercício de advocacia e 29 anos de idade, ele pode ter acesso a essa linha de crédito diferenciado, com juros diferenciados, com opções para pagar em um tempo bastante interessante e começar já com essa estrutura inicial. Então, dentre outras, essas são algumas das ações que nós já estamos desenvolvendo aí ao longo desse início de gestão. Completamos agora 7 meses. Mas a senhora fala a linha de crédito para abrir escritório? Como que é? Isso, uma linha de crédito chique. para a estrutura física, né, do seu escritório, equipamentos, pensando exatamente no jovem advogado que saiu no mercado, que ainda não conseguiu ou tem dificuldade de montar um escritório, que tem dificuldade de acesso a linhas de créditos nas instituições financeiras, às vezes em razão dos juros que são demasiadamente altos, às vezes em razão de exigências de garantias que muitas vezes o jovem não consegue oferecer. Então, essa linha de crédito, jovem advogado empreendedor, uma parceria com a Desenvolve MT, exatamente para dar esse abraço, esse acolhimento, uma estrutura inicial, montar o seu escritório, montar o seu equipamento ali, além da estrutura que a gente já oferece, né, Grace? Hoje a OAB ela tem o meu escritório, aquele da Caixa de Assistência ali, que é uma estrutura física que o advogado pode utilizar. São mais de 130 salas em todo o estado, mas essa é uma possibilidade de realmente o advogado iniciar o seu negócio, equipar e começar aí com o pé direito essa profissão, o exercício da profissão. Um empurrãozinho. E uma coisa também que vocês... um passo importante que vocês estão fazendo no mês de agosto agora é essa questão da lista sextupla, né? Que é para cadeira? Isso, é para cadeira. Como que está sendo isso? Nós temos o 5º Constitucional é uma previsão constitucional, né? A nossa Constituição Federal estabelece lá no artigo 94 que todos os tribunais, em sua composição, vai ter na sua composição 1/5 das vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público. Qual é o objetivo, Grace, dessa previsão constitucional? Fazer com que na composição dos tribunais haja o olhar de todos os atores que compõem o sistema de justiça, não apenas o magistrado de carreira. Então, a Constituição falou, olha, o tribunal vai ser composto pelos magistrados de carreira, mas também terá, em 1/5 da sua composição, aqueles que vêm da advocacia, aqueles que advêm do Ministério Público, possibilitando, assim, uma visão mais ampla, mais democrática para o sistema de justiça. E nós tivemos no mês retrasado, a aposentadoria do desembargador Luiz Ferreira, que ocupava uma das cadeiras do 5º Constitucional da Advocacia. Com a sua aposentadoria, abriu-se a vaga e nós já iniciamos o processo de formação da lista sextupla. Esse processo inicia-se com a publicação do edital, foi publicado no mês passado. As inscrições estão abertas desde o dia 7 de agosto, onde os advogados que preencham os requisitos estão previstos na Constituição Federal e estão regulamentados pelo provimento 102 do Conselho Federal, possam então fazer a sua inscrição e concorrer a essa vaga. Depois que nós enviamos a lista sextupla, com 6 nomes para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça reduz ela a 3 nomes e encaminha para o governador, que escolhe o nome final que vai ocupar a cadeira. Então, quem vai bater o martelo é o Goves. É o governador. Agora, assim, nós estamos aí, não tem como a gente não falar, né? Nós estamos aí diante de uma operação da Polícia Civil, a Sepulcro Caiado, e aí... teve 7 alvos da advocacia nessa operação, presos, um conselheiro já foi afastado. Como que a ordem recebeu, né, essa informação? Porque a gente fica triste, né? Eu fiquei triste ao saber que tem um servidor do TJ, né,
diretamente envolvido no desvio de 21 milhões da conta única do TJ, e aí ainda tem advogados, quer dizer, a categoria fica ali, né, alvo disso. Você disse, né, a gente recebe com tristeza, né, o envolvimento, né, de advogados, de servidores, né, em uma possível fraude aí, milionária, né, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O que nós estamos fazendo, Grace, e aí como a gente atua com muita responsabilidade em relação a esse caso, com tristeza, mas sobretudo com muita responsabilidade e firmeza. Né? Todos esses advogados que estão sendo investigados, eles responderão também perante a OAB a um processo ético disciplinar, que pode levar a sanções diversas, que vão desde uma censura, uma pena de censura, até a exclusão, quando comprovado que aquele advogado praticou crime no exercício da profissão, né, especialmente nesse caso falando, ele pode ser inclusive excluído dos quadros da OAB. É claro que garantido a todos a ampla defesa, ao contraditório, né, que são garantias fundamentais, garantias constitucionais do nosso ordenamento jurídico. Em relação ao conselheiro, imediatamente ele já pediu licença, pediu para se afastar, até para que ele pudesse se concentrar na sua defesa, né, e vai, da mesma forma, responder perante a ordem a essas acusações que estão sendo apresentadas contra si. O delegado dessa operação, ele veio aqui, o Pablo Carneiro, e ele detalhou um pouco a participação de alguns alvos. O que a OAB conseguiu apurar da participação dos advogados? Grace, ainda é tudo muito... Assim, parece que foi motivado pelo quê? Por questão financeira, influência? O que vocês conseguiram se detectar? Eu acho que está muito cedo para a OAB se manifestar sobre eventual participação de cada advogado. O que nós conhecemos é o que foi realmente divulgado. Aparentemente, há advogados que promoviam a ação, que utilizavam, né, a sua inscrição na ordem para promover a ação. Há servidores que dentro do Tribunal de Justiça faziam com que os valores fossem vinculados àqueles processos. Então, a participação individual de cada um, nós estamos buscando informação junto ao inquérito, junto a essa investigação, para que aí sim possamos avaliar de forma cautelosa eventual participação de cada um, né? Até para não ocorrermos aí em estar pré-julgando ou imputando a alguns deles uma atuação que não seja efetivamente o que realmente aconteceu. Mas o que eu posso garantir é exatamente isso, que a OAB já está acionando-os para que eles respondam, para que eles apresentem a sua manifestação, a sua defesa em relação a todos esses fatos que estão sendo acusados. Quanto tempo para expulsar um advogado, se for comprovado que ele... Depende muito, Grace. Depende do tipo da representação, como que vai ser realizada essa defesa. Então, vamos supor, vem uma defesa que demanda diligências, demanda oitiva de pessoas, demanda a necessidade de trazer documentos, né? Então, isso pode se alongar mais. Quando é um caso extremo, onde você já verifica de imediato que houve a prática de um crime já reconhecido, isso é mais rápido, né? Mas a nosso objetivo é que seja feito o quanto antes, que seja finalizado e esclarecido o quanto antes, tanto para que a sociedade e a advocacia, né, tenha essa resposta, como para que o advogado possa ali seguir a tua vida, seja uma vez considerado inocente, que não houve nenhuma violação da ética e disciplina, retomar a sua carreira e exercer a advocacia, seja numa outra caminho que ele possa tomar. Porque já teve outras operações que teve envolvimento de advogados, né? Inclusive relacionadas até à facção criminosa. Na sua gestão anterior e nessa agora, já teve advogados que foram excluídos? Assim que a senhora lembra? Nessa aqui não. Na passada já houve advogados excluídos. Quantos assim? Eu não me recordo, não me recordo. Mas nós temos mais de 3 mil processos tramitando no nosso Código de Ética e Disciplina, né? E com penalidades das mais diversas possíveis. Como eu disse, desde uma sanção, a suspensão e até a exclusão. Eu trato dessa forma, não porque quero aqui crucificar ninguém, não é isso. É que quando a gente vai procurar um advogado, a gente vai no site, né? Vai procurar, será que ele tem a ordem e tal? Então, é aquele check-in, né? Não, é importantíssimo. Então, por isso que eu falo dessa questão de quanto tempo demora. Porque, por exemplo, se eu procurar um advogado, eu não quero contratar um advogado que tem a carteira do OAB e que ele está lá numa operação, tipo qualquer
ação criminosa, né? Então, eu vejo que vocês têm essa preocupação. Sim, mas lembrando, Grace, que até que haja um julgamento, até que haja uma decisão, a princípio essa pessoa, ele está apto a exercer. Então, principalmente considerando aí, a gente tem inúmeras operações, né? E aí também, com todo o respeito às operações que são realizadas pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, mas inúmeras operações, muitas vezes, terminam em resultados que não reconheçam a prática criminosa de todos aqueles que estão envolvidos. Então, é importante lembrar que até o final de que seja oportunizada a defesa, que haja uma decisão final, essa pessoa, ela é inocente, né? Prevalece no nosso sistema de justiça a presunção de inocência. E a ordem tem, sim, essa preocupação em garantir perante a sociedade a visão de confiança da sociedade para com os advogados. É claro que no âmbito da advocacia, infelizmente, nós temos aqueles que desvirtuam. Todo lugar tem, né? Exato, que desvirtuam, que não observam o código de ética e disciplina, que cometem crimes, mas em todas as profissões nós temos. Nós temos maus jornalistas, nós temos maus servidores, nós temos maus policiais, né? E cabe a nós, então, fazermos com que esses que não fazem jus, que não merecem efetivamente serem chamados de advogados, que eles sejam julgados e, se comprovado uma atuação incompatível com o exercício da advocacia, que eles sejam excluídos. Assim como nas demais profissões. Mas atuamos, como eu disse, com muita responsabilidade em relação a isso. É porque, inclusive, o ministro Ricardo Cueva, eu até copiei aqui, que ele é do Supremo Tribunal de Justiça, né? E aí ele manteve, né, as prisões dessa operação Sepulcro Caiado. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria debater isso com a senhora. Ele falou a respeito da deterioração do sistema de justiça do Estado, porque nós temos aí, já faz algum tempo, né? Apontamentos de magistrados, advogados. Será que nós estamos em crise? Já faz algum tempo, como você falou, e hoje nós vivemos um momento bastante preocupante, mas outrora, mais para trás, já tivemos também outras situações. Eu vi a decisão do ministro, né, ele manteve, posteriormente, Gilmar Mendes terminou revogando as prisões, e ele fala, e nos traz preocupação nessa, entre aspas, o termo que ele utiliza, deteriorização, né, do sistema de justiça aqui no estado de Mato Grosso. Nós vivemos hoje um período onde há 2 desembargadores afastados, inclusive confirmado recentemente a abertura de processo e a manutenção do afastamento em relação a um deles. Nós temos, da mesma forma, advogados que estão cumprindo cautelares, né, por suposto envolvimento em irregularidades envolvendo o sistema de justiça, envolvendo o Tribunal de Justiça, né, possível envolvimento com vendas de sentença. E isso é muito triste, Grace, porque o judiciário, o sistema de justiça, né, deve ser o âmbito em que as pessoas sentem a segurança de que eu vou ter o meu direito apreciado, eu vou ser representado e vou ter esse direito apreciado por um sistema que reflita responsabilidade, né, que reflita essa sensação de segurança. Então, nós precisamos, se hoje estamos vivendo um momento de dúvidas, nós precisamos resgatar. É necessário que se concluam essas investigações, inclusive desses que já estão afastados, desses que já estão cumprindo cautelares, tanto advogados quanto membros do Poder Judiciário, que se conclua aqueles que forem comprovadamente identificados como participantes de ilegalidades, de crimes, que respondam efetivamente e que se restabeleça essa confiança tão necessária ao Tribunal de Justiça, à advocacia, ao sistema de justiça como um todo. A sociedade precisa disso, precisa acreditar nos poderes, precisa acreditar nas instituições, né? Sob pena de nós vivemos aí realmente períodos de muita insegurança. Porque, por exemplo, nós estamos vendo aí diante do nacional, né, impeachment de ministro, o povo pedindo impeachment de ministro, deputado invadindo a mesa diretora da Câmara. Aí houve agora no final de semana uma advogada que foi exposta nas redes sociais porque acompanhou uma cliente que foi a vice-prefeita numa inspeção, e aí eu vi lá o pessoal
falando da advogada, da postura da advogada, tipo assim, parece assim que não tem mais, igual a gente estava conversando antes, né? As pessoas não estão mais tendo o respeito, né? Pela figura do advogado, pela figura do magistrado, pela figura de um ministro. E aí, como que um advogado consegue ter a credibilidade de ir fazer uma petição, de exercer a sua função? Porque fica balançando ali, né? E outra, teve uma fraude dentro da conta única do TJ. Tipo, vocês estão fraudando dentro do TJ, imagine por aí. Eu fico pensando como cidadã, né? É isso que eu falei, né? A gente precisa reestabelecer a confiança. Essa ordem, né? Mas é importante, Grace, a gente deixar muito claro aqui, né? Que considerando um universo de 36 mil advogados inscritos na OAB Mato Grosso, a gente não pode generalizar a atuação de um ou outro que, infelizmente, desvirtuou do caminho da ética e disciplina e praticou algum ato ou algum crime para generalizar a advocacia. A grande maioria, absoluta maioria da advocacia atua com muita responsabilidade, consciência do seu papel na sociedade, o seu papel de ser indispensável à administração de justiça, o seu papel de ser fundamental para a pacificação social. E é isso que nós precisamos propagar, é isso que nós precisamos ressaltar para a sociedade. A importância de um advogado, uma advogada na vida do cidadão. Eu sempre falo que, na verdade, se a gente for observar, nós estamos em todos os lugares. Nós estamos aqui desde a realização do contrato de trabalho em que foi realizado ou o término dele, né? Nós estamos ali junto de uma relação familiar, um casamento, um divórcio, a guarda de um filho, né? Nas relações de consumo, por mais simples que seja, nas relações contratuais, por mais complicadas que sejam, internacional, inclusive, nas relações financeiras. E eu sempre falo, Grace, muitas vezes a vida do cidadão, ela é garantida através da atuação de um advogado que consegue uma liminar para que seja feita uma cirurgia, uma internação. Então, o papel do advogado, da advogada na vida do cidadão, na sociedade, ele é fundamental. E nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos ter essa credibilidade da sociedade como um profissional indispensável à administração da justiça. Então, não podemos permitir que a atuação, que o desvirtuamento de alguns, e como eu falo, alguns que utilizam a sua carteira para cometer crime e não são advogados, porque aqueles que utilizam a carteira para cometer crime são criminosos e devem responder como tal, nós não podemos permitir que a atuação desses manche ou coloque em dúvida o exercício de uma profissão tão importante como é a advocacia. Não passar pano para ninguém, né? Não passar pano para ninguém. Verdade. Agora, sim, como que está sendo para a senhora esse desenrolar da investigação do Renato Neri, né? Porque tinha muitos policiais envolvidos, eu recebi a família dele aqui e a família ficou bastante assim, diz que quando houve as prisões, eles ficaram espantados, né? Falaram, gente, mas como tinham policiais envolvidos? Essa questão da atividade ainda ser perigosa, principalmente nessa área fundiária, é uma preocupação também de vocês? É uma preocupação, né? Vai mudar alguma coisa? A advocacia, ela exerce nós exercemos uma profissão que lida com conflitos. Né? Em muitas das situações, nós temos, é claro, a advocacia consultiva e tal, mas muitas das situações envolvem conflitos. E esses conflitos vão de conflitos, como no caso que você cita, fundiário, regularização de terra, a conflitos familiares, a conflitos trabalhistas e, infelizmente, ainda se transferem para a figura do advogado a questão inerente àquela atuação profissional. No caso do Renato Neri, ele terminou que ele, num determinado momento, ele passou a ser parte também. Isso. Né? Ele começa como advogado, mas depois ele passa a ser parte. E a gente ficou com muita preocupação, né? Um crime que chocou o Brasil inteiro, especialmente a advocacia mato-grossense, um ex-presidente sendo brutalmente assassinado como foi, à luz do dia, e agora encaminhando as investigações para a conclusão, né, da participação de policiais, da participação
participação daqueles que deveriam estar exercendo a proteção de todos nós, cidadãos. Então, o que nós temos? Essa preocupação, sim, com a segurança da advocacia. Nós demandamos já o Conselho Federal no sentido de criar uma comissão especial para tratar dessa questão da segurança. Porque aqui no Mato Grosso nós tivemos, né, nos últimos anos, 2 advogados assassinados, Renato Neri e Roberto Zampieri. Recentemente, agora, um advogado ali de Sorriso, né, em Novo Biratã, salvo engano. Mas no Brasil, os números também são assustadores. Estamos falando aqui da nossa seccional. Mas no Brasil como um todo, foram dezenas de advogados assassinados nos últimos anos. Então, nós demandamos ainda na gestão passada o Conselho Federal para que crie-se uma comissão para que estabeleçam maiores seguranças, seja mudando a lei, garantindo ali uma pena mais rígida quando o crime for realizado em razão do exercício da profissão, garantindo maior segurança ao advogado. A questão do porte de arma, que também é muito discutido, e eu já manifestei meu entendimento pessoal e faço a ressalva em relação à segurança, em relação a todos os requisitos que precisam ser observados para conceder um porte de arma, mas entendo que a advocacia, ela deve ter também essa prerrogativa para aquele advogado que o desejar, e não é uma obrigação, mas aquele que desejar e que cumprir todos os requisitos legais, possa fazer uso também, possa ter o porte de arma, especialmente num estado como o nosso, muito grande, com muitos conflitos fundiários, então que seja uma opção para o advogado. Mas, infelizmente, a gente vive um momento de muita violência, né? E a advocacia, infelizmente... Também é vítima, né? Também é vítima. Tem advogado que já tem carro blindado, anda armado aqui em Mato Grosso com medo? A senhora tem carro blindado? Não tenho, mas há muitos advogados que utilizam carro blindado. Alguns já obtiveram, considerando as características ou a situação particular de cada um, o porte de arma, né? Nós já recebemos advogados na OAB manifestando o receio, manifestando a preocupação com a sua segurança física, com a sua integridade física. A gente sempre leva isso para a segurança pública. Conseguimos, né, ainda no ano passado, que fosse designado uma delegacia específica para receber essas denúncias, né, de ameaças contra advogados, e tentar evitar, né, realmente proteger de alguma forma o advogado, evitar que crimes contra isso, que atentados contra advogados continue acontecendo no nosso estado e no país como um todo. Certo. Presidente, como que a OAB pode colaborar nessa luta do Estado, da segurança pública, em acabar com esse horror que é o feminicídio, os estupros, né? Como que vocês estão debatendo, avaliando esse cenário? Porque tá difícil ser mulher aqui. Grace, eu falava há pouco, assim, a gente vê com muita responsabilidade, mas com muita preocupação a violência de gênero, a violência contra a mulher. E essa preocupação, ela se torna ainda mais evidente quando a gente vê o tanto que se trabalha, o tanto que se busca mudar esse cenário e os resultados e os números que a gente vê não são favoráveis. Pelo contrário, né, o nosso estado aí, infelizmente, figura mais uma vez, salvo engano, como o primeiro ou segundo no ranking nacional em relação ao feminicídio, proporcionalmente. Nós temos, a gente abre, né, o noticiário todos os dias, há uma notícia de violência contra a mulher. Então, nós vivemos num país e nós vivemos em um estado que maltrata muito as suas mulheres. As mulheres diariamente são vítimas da violência física, da violência patrimonial, da violência política, da discriminação, e a gente precisa avançar, a gente precisa de uma união entre as instituições, entre os poderes, a sociedade como um todo, avançar para mudar esse cenário. Eu sempre falo que eu tenho a convicção ou entendimento de que a educação, ela é essencial para que você transforme uma sociedade, para que você mude uma sociedade violenta. Então a gente precisa se preocupar com as crianças que estão crescendo neste ambiente de violência, e oferecer
a essas mulheres que são vítimas de violência o acesso a informações necessárias e o acesso a uma situação de acolhimento e de proteção, para que ela tenha a tranquilidade, a segurança de fazer a denúncia, para que ela tenha o apoio necessário para que, se for a sua decisão, sair daquele ambiente de violência, né, e evitar chegar no extremo que é o feminicídio. Mas a OAB ela tem atuado de forma sempre muito firme no combate à violência. Eu aproveito, Grace, para fazer um convite, se você me permite. Claro. No dia 29, vou pegar aqui certinho, no dia 29 de agosto, nós realizaremos lá no Parque das Águas, a partir das 16 horas, uma caminhada contra a violência. É um momento em que a nossa Comissão de Direito da Mulher, nossa Comissão da Mulher Advogada, estará lá na praça levando informações, atendendo, ouvindo a população. Dia 29, né? Dia 29, às 16 horas no Parque das Águas. Passos que Libertam é o nome desse evento, mais uma iniciativa da OAB Mato Grosso para conscientizar, para chamar atenção, para levar informação, sempre buscando combater a violência contra a mulher, diminuir, mudar esse cenário que tanto nos entristece, né? Tá certo. Olha, obrigada, viu, presidente? Parabéns pela sua eleição, pela sua compostura diante dessas situações. A senhora sempre está atendendo a imprensa e também está se posicionando. Às vezes, quando acontecem essas coisas, tipo essas operações, às vezes a instituição demora um pouco para se pronunciar. A senhora já se pronunciou. E vamos torcer aí para que a gente venha trazer bons números, né, de vidas salvas. Exatamente. Eu que agradeço, Grace, mais uma vez a oportunidade, sempre à disposição, como eu disse, para levar informação, para falar com a imprensa, para falar com o cidadão. A OAB é a casa, né, é a voz, representa a voz da cidadania, da sociedade. Então, há aquele cidadão, mesmo não sendo advogado, que precisa de uma informação, que precisa de um acolhimento, a OAB está também de portas abertas para dar o direcionamento necessário e aproveitar para parabenizar a advocacia mato-grossense pelo dia, pelo mês do advogado. A gente sabe dos desafios, nós sabemos das lutas, todos os dias enfrentamos um desafio novo, estamos convivendo aí com o crime do falso advogado, né? Nem conversamos sobre isso, mas já trouxe aqui, já debatemos. Falamos, que já passou agora por falso juiz, por falso promotor, também eu vejo que está em outras áreas também, falso médico, enfim, a criminalidade avançando cada vez mais, né, alcançando aí muitas vezes as pessoas com menor informação, então fica mais uma vez esse alerta também, mas que a nossa profissão seja cada vez mais reconhecida, fortalecida e que esse papel fundamental e essencial que a advocacia exerce na sociedade seja efetivamente reconhecido com números melhores a gente espera a cada dia. E que os advogados, os acadêmicos, né, de direito não desanimem, né? Pelo contrário. Não, que venham, que é uma das profissões, como eu disse, mais importantes e mais lindas e que eu tenho um orgulho imenso, viu, Grace, de ter escolhido essa profissão há 24 anos exercendo a advocacia. Não me arrependo um único dia, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi e eu sempre falo nas entregas de carteira, o meu desejo aos advogados é que eles possam, né, avançar daqui 20, 30, 40 anos, dizer, eu fiz a escolha correta, eu escolhi uma profissão que realmente me satisfaz enquanto ser humano, sobretudo, a realizar. Obrigada, presidente. Obrigada. E olha, segue a presidente nas redes sociais, também é o AB Mato Grosso, para você ficar acompanhando lá toda a programação, inclusive esse evento dia 29, às 16 horas. Mas lá no Instagram vai estar certinho, e se você não for, você vai poder também ver como que foi, porque eles vão cobrir, vai estar no Instagram deles. Gente, um abraço e parabéns, advogados. Contamos com vocês sempre por aqui, que estão sempre participando desse debate com a gente. Tchau.